tempo que o Senhor preparou para estarmos, Senhor, sendo edificados sobre o fundamento que é Cristo. Que nessa noite, Senhor, a palavra vem, Senhor, como água, nos lavando, nos purificando, Senhor. Que ela venha nos tomando nessa noite. Que nossas mentes possam, Senhor, estar cativas à obediência da Tua palavra. Que a nossa mente se incline, Senhor, Senhor, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Pois aquele que tiver ouvido, ouça a voz do Espírito. E possamos ter ouvidos para ouvir e coração para aplicar essa palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, de uma maneira clara, única e específica. Fala conosco como Tu queres, pois Tu és o Senhor da igreja, Tu és o cabeça da igreja, e nós nos submetemos a esse cabeça, a esse Senhor maravilhoso. Por isso, Senhor, consagramos nossas vidas, esse momento, esse tempo que vamos ter aqui, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Irmão Luiz. Senhor, falar aos nossos corações a Tua palavra. Que Tu venha, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, trazer a Tua palavra para dentro de nós, revelando no mais íntimo do nosso ser a Tua verdade, aquilo que nos constrange ao Teu Filho Jesus. Senhor, queremos desfrutar contigo nessa noite, uma experiência profunda com a Tua voz, para que nossa vida venha ser ordenada segundo a Tua suprema vontade. Fale a nós, fale a cada pessoa que está reunida aqui nesta noite. Tire de nós todos os raciocínios humanos, todos os argumentos, toda a dureza do nosso coração. Torne o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos Te ouvir. Como Maria sentada aos Teus pés, aqui somos nós. Ministra-nos, fale a nós, no nome do Teu amado Filho Jesus. É o que te pedimos. Amém. Bem, queridos, abram suas Bíblias aqui na Epístola aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, texto onde nós falamos ontem. Estamos estudando sobre visão e a vocação celestial. Então, queridos irmãos e irmãs, é importante que nós compreendamos o que de fato significa esse assunto. Já vimos aqui os fundamentos que compõem a nossa visão celestial. Os fundamentos estão lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, onde o Senhor colocou 4 fundamentos para nós: Cristo, a igreja, a cruz, o reino. Esses 4 fundamentos, eles são os fundamentos que formam a base da nossa visão espiritual. Nossa vida cristã, ela tem que ter essa visão espiritual, essa visão da verdade. Se uma visão espiritual, nós não temos um rumo para seguir. Se uma visão espiritual, nós não temos um caminho. Se uma visão espiritual, nós andamos desordenados, desgovernados, desfocados. Uma pessoa que não tem a visão celestial, ela não é capaz de expressar o Senhor de forma plena e absoluta. Mas não apenas ter visão. Significa que se temos a visão, naturalmente nós teremos a nossa vocação, compreenderemos a razão do nosso chamamento, compreenderemos a razão
também ela tem a sua base. A base dessa vocação constitui-se de 4 pilares que estão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Esses 4 pilares são a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Esses são os 4 pilares da nossa vocação espiritual. Então não basta você apenas ter uma compreensão intelectual, mental, desses pilares da nossa visão e da nossa vocação. É importante que esses pilares eles sejam formados dentro do nosso espírito. Dando um passo mais além, dentro da questão da nossa vocação, estamos estudando o sacerdócio universal de todos os santos. Entender que nessa vida da igreja, Deus não tem uma classe especial de pessoas servindo o santo cargo do ministério universal. De fato, nós temos irmãos os quais foram separados com uma especial incumbência, mas eles não foram chamados para poder realizar todo o trabalho da igreja. Eles foram chamados para poder equipar os santos, para que os santos possam desempenhar o serviço da edificação do corpo de Cristo. Só vamos chegar à medida da estatura, da plenitude de Cristo, se nós tivermos a funcionalidade da vida do corpo de Cristo. Sem a funcionalidade da vida do corpo de Cristo, nunca teremos chegar à plenitude de Cristo. Só será possível chegar à plenitude de Cristo se nós funcionarmos plena e absolutamente como membros do corpo de Cristo. Então vamos a alguns textos, desde o Antigo Testamento, desde o capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, quando Deus criou o homem. Sabemos que esse homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, ele falhou. Depois Deus, através de Abraão, Deus elege uma nação, a nação de Israel. Deus tira essa nação do Egito. Agora, no capítulo 19, no livro de Êxodo, nós vemos o chamamento dessa nação. Deus chama essa nação para ser uma nação de sacerdotes. Deus não queria ter uma classe sacerdotal, Deus queria ter uma nação que ministrasse a Ele, uma nação que ministrasse dele. E depois, no capítulo 32, sabemos que essa nação de sacerdotes, essa nação falha, e Deus escolhe ali uma tribo, a tribo de Levi. Somente esta tribo poderia ministrar o santuário do Senhor. Mas quando nós avançamos no estudo da Bíblia, exatamente no livro de Jeremias, nós vamos ver o fracasso dos sacerdotes, dos levitas. Então, também no livro do profeta Ezequiel, vemos isso, a decadência dos sacerdotes. Por causa da decadência dos sacerdotes, Deus leva a nação de Israel para o cativeiro da Babilônia, e eles permaneceram por 70 anos. E quando nós entramos no Novo Testamento, o que nós vemos? Novamente o sacerdócio degradado, o sacerdócio que rejeitou a palavra viva, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Eles não apenas o rejeitaram, mas o crucificaram. Mas quando lemos o capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 5, também no capítulo 5 do livro de Apocalipse, nós sabemos que o Senhor, Ele nos comprou com o seu sangue, com o seu sangue Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Quando voltamos para 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9, nós sabemos que nós somos 3 coisas para Deus. Primeiro, uma casa espiritual. Segundo, um sacerdócio real. Terceiro, para oferecer sacrifícios espirituais. Então aqui nós temos 3 coisas com relação àquilo que a igreja precisa compreender na sua visão prática do seu ministério universal. E depois nós vamos ver mais algumas questões sobre a igreja no versículo 9. Povo de propriedade exclusiva, o povo que foi chamado das trevas para a luz, o povo que foi chamado para anunciar as virtudes do nosso Deus. Então, amados irmãos e irmãs, agora estamos vendo, a partir do capítulo 4, da epístola aos Efésios, sobre o lugar do ministério e lugar do corpo. Não que o ministério não faça parte do corpo, mas em
entender para que servem os ministérios, para que servem os pastores, profetas, os evangelistas, os mestres, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual a função deles no povo? Nós sabemos que o apóstolo é o caráter daquele que é enviado, que está no livro de Atos. O profeta é aquele que fala a palavra na mente de Deus. O evangelista é aquele que tem o encargo da pregação do evangelho aos perdidos. O pastor é aquele que tem o encargo do presbitério. Se vocês querem um texto para ajudar vocês a definir o ministério pastoral, eu vou dar esse texto para vocês. Observe bem como que a Bíblia define o ministério pastoral. Atos 20, 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Observe bem. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Agora olha o que Paulo diz para esses presbíteros, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo nos constituiu bispos. Então os presbíteros também são bispos para pastorear a igreja de Deus. Irmãos, aqui está a definição daquilo que é o ministério da igreja local. Primeiro, que o ministério da igreja local ele é plural. Segundo, esse ministério ele é designado por algumas palavras. Então as palavras elas não são usadas para designar a pessoa. A pessoa não é designada. O que é designado é o ofício. O ofício, o encargo. É um grande erro nós usarmos a palavra para designar a pessoa. Então escute isso. Veja que de Mileto ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Então aqui a primeira coisa que nós aprendemos, o presbitério é plural. Segunda coisa, é que ele diz para esses presbíteros, observe bem, aqui no versículo 28, atendei por vós. Então eles precisam cuidar uns dos outros. Precisam ter essa pluralidade, publicidade, mutualidade, cuidado uns com os outros. Segundo, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo nos constituiu bispo. A palavra bispo que é supervisor, superintendente. Porque os presbíteros da igreja local, eles também cuidam dos assuntos administrativos. Paulo fala de presidir, que é administrar. Na Romanos 12 ele fala também sobre o serviço de administrar, de cuidar, de supervisionar. Mas também, por último, ele fala de apacentar. Significa que, dentre essa pluralidade, alguns têm esse encargo claro de administração, outros têm um encargo claro de pastorear. O importante é que eles tenham sensibilidade, discernimento, aonde Deus quer que eles funcionem nessa pluralidade local. Ok? Então vamos voltar aqui para Efésios. Só apenas coloquei esse ponto adicional, porque eu sei que é uma questão muito prática e hoje muito confusa. Se tem uma coisa que é confusa na igreja, é essa questão de ministério. Então vamos entender isso. Olha o que diz o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, quando ele ascendeu aos céus, após a ressurreição, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui ele está citando o Salmo 68, 18. Só que o Salmo 68, 18 diz que Deus deu homens por dádivas. E aqui Paulo diz que ele deu dons aos homens. Na verdade, esses homens são dádivas. Esses 5 aqui são dádivas. Esses 5 aqui também têm esses dons ministeriais, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça é concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Então cada um desses dons aqui compõe este dom de Cristo, porque o apóstolo é o caráter do que é enviado. O apóstolo é o ministério extra-local, é aquele que é enviado. Vou dar um exemplo para vocês. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí logo em seguida vai citar o nome desses profetas e mestres. E dentre esses havia quem? Barnabé e Saulo. Disse o Espírito Santo
ensinando, servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, jejuando descaradamente e a vontade do Senhor, servindo eles ao Senhor. Disse o Espírito Santo: separai a Barnabé e a Saulo para a obra. A obra nunca é local. A igreja local nós encontramos serviço. A obra é sempre extra-local. E a esfera de atuação do ministério na obra é do apóstolo. Então o apóstolo é o caráter daquele que foi enviado. Quando Paulo e Barnabé foram enviados para a obra, eles foram no caráter apostólico. Mas quando eles chegavam a uma determinada cidade, eles exerciam o ministério que eles tinham na igreja local. Ou eles eram profetas, ou eles eram mestres. Então você vai ver essas duas coisas na vida de Paulo. Ele tanto às vezes funcionava como mestre e algumas poucas vezes como profeta. Mas sempre o caráter de Paulo era o caráter do ensino. Então ele funcionava assim. Irmãos, isso é tão claro na palavra de Deus. Como nós temos dado, eu falo de maneira geral, como a cristandade hoje tem dado lugar para o diabo ensinar tantas mentiras usando a palavra de Deus para o povo. Então nós vemos que o ministério deixou de ter um caráter espiritual, mas só tem um caráter secular. Deixou de ser um ofício espiritual para se tornar uma função antropocêntrica, humana, secularizada. Então nós precisamos rever tudo isso à luz da palavra de Deus, aos pés do Senhor. Então ele diz, logo em seguida, aqui, ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Agora, versículo 11, ele mesmo considerou-os para apóstolos, acabei de falar para vocês, é o caráter daquele que é enviado. Depois o profeta. O que é o ministério profético? O ministério profético é aquele que fala da parte de Deus. É aquele que fala da parte de Deus, a palavra de Deus. O ministério do profeta tem a ver com a voz de Deus. O ministério do mestre tem a ver com a palavra escrita de Deus. É aquele que nos leva a palavra escrita para nos mostrar as verdades doutrinárias. O ministério profético tem a ver com o ensino, uma ênfase maior na aplicação prática. O ministério de mestre tem uma ênfase, não quer dizer que ele está restrito. Ele não está restrito à doutrina, ele também deve fazer aplicação prática. Mas a sua grande ênfase está no aspecto doutrinário da palavra. E o ministério profético ele está de forma mais enfática, evidenciado pela aplicação da palavra. Percebe? Necessariamente ele nunca pode, ele não precisa usar a palavra escrita, mas o que ele falar ele está fundamentado pela palavra. Ele não fala a palavra da sua mente, ele não cria, ele fala a palavra da mente de Deus, que é fundamentada pela palavra escrita de Deus, que é a palavra viva de Deus. Irmãos, eu estou falando isso muito personalmente para vocês. Então, depois do profeta que nós temos, o evangelista, lá em Atos 8 nós temos o exemplo de Filipe. Ele desceu para a cidade de Samaria e ele pregava o evangelho. Uma das grandes características do ministério do evangelista é que esse ministério é servido por muitos sinais e milagres. Marcos capítulo 16 versículo 15 está assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a todo criatura. Ide por todo mundo pregar o evangelho a todo mundo. O Senhor Jesus deu uma palavra. Essa palavra ela tem, parece que, uma tônica imperativa, generalizada. Mas quando você vai estudar essa palavra, à luz do Novo Testamento, você vai ver que os evangelistas foram aqueles que saíram, que tiveram nítido do Senhor para pregar o Evangelho. Porque lá no versículo 20, diz assim: estes, Marcos 16, 20, tendo saído, confirmaram o Senhor na palavra, pelos sinais que se seguiram. Uma coisa muito curiosa no ministério evangelístico é que os sinais seguem a palavra. Então, você vai ver em Atos 8, Filipe chegou a Samaria e ele pregou a palavra. E as multidões atendiam unânimes aquilo que Filipe pregava. E milagres aconteciam no meio deles. Depois dos evangelistas, nós temos os pastores, que eu acabei de falar para vocês. Por último, os mestres. A
Agora veja o versículo 12. Com vista, tendo em vista, qual o propósito dos ministérios? Aqui vai dizer que o propósito desses ministérios, em todas as suas esferas de ações, de uma forma ou de outra, mesmo que o ministério do evangelista seja um ministério que está voltado para a pregação do evangelho, da salvação aos perdidos, porque é o que nos parece. Se você fizer uma exposição doutrinária, um estudo doutrinário aqui no Novo Testamento, você não vai encontrar muitos argumentos que tratam deste ministério, mas temos alguns exemplos que fundamentam este ministério. Então você vai perceber que todos esses ministérios, ou especialmente aqueles ministérios que estão intimamente ligados à igreja, o corpo de Cristo, você vai ver que esses ministérios têm em vista o aperfeiçoamento. Como eu disse, essa palavra foi, infelizmente, mal traduzida. Não sei se em todas as versões aqui está a palavra aperfeiçoamento, mas o original a palavra aqui é catartismos. Fala de equipar os santos, adequar os santos, preparar os santos para o desempenho do seu ministério. Está vendo essa palavra serviço aqui? Em algumas versões está ministério, serviço, ministério. Irmãos, quem é que tem o ministério para a edificação do corpo? Eu pergunto para vocês, olhem para esse texto. Quem é que tem o ministério para a edificação do corpo? São os 5 ministérios ou são todos os santos? Olha o texto. Todos os santos. Não são os 5 ministérios. Qual que é o papel dos 5 ministérios? Equipar os santos. Para que os santos desempenhem o serviço para a edificação do corpo de Cristo. E como que é esse serviço? Até que todo. Cheguemos à unidade da fé. A expressão unidade da fé não é a fé salvífica. Essa fé aqui, ela tem um aspecto de doutrina. Uma só fé, uma só crença. O aspecto aqui é doutrinário, até que todos tenhamos uma só doutrina, para que nós tenhamos uma só doutrina, uma só palavra. É necessário que todos os santos funcionem de forma adequada. Mas para que os santos funcionem de forma adequada, é necessário que os ministérios locais exerçam suas funções de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, se isso acontecer, nós temos o testemunho da igreja numa expressão local. O testemunho da igreja numa expressão local não está limitado a um irmão que prega, que ensina, a irmãos que cantam, ministram, a igreja louvando. Essas coisas devem ser consequências de uma igreja que expressa o testemunho adequado. A questão é que nós estamos tendo essas outras coisas sem uma expressão correta daquilo que é a igreja. Deus não se compromete com aquilo que não está comprometido com Ele, com a sua glória, com a sua vontade. Então nós precisamos fazer uma análise séria disso. Então eu disse para vocês que nós lemos em Efésios até aqui, eu não quero me adiantar mais. Agora vamos para o livro de Apocalipse, ver a questão desse sacerdócio universal de todos os santos. Eu creio que isso tem uma característica mais desafiadora, mais constrangedora. Vamos só rever o texto aqui de Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: da parte do nosso Senhor Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos para o capítulo 5. Versículo 9 e 10 diz: entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar um livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino
Meus irmãos, eu quero ser bem prático aqui nesse livro, para que a gente possa, pelo menos, ter um avanço substancial daquilo que o Senhor tem como encargo para essa noite. Observe bem, queridos irmãos e irmãs. O livro de Apocalipse é um livro de profecia. Todas as profecias da Bíblia, elas se consumam aqui no livro de Apocalipse. Quando você estuda o livro de Apocalipse, você sabe que esse é um livro que trata dos pensamentos de Deus acerca da sua igreja. Você sabe também que esse livro, ele consuma todas as profecias da Bíblia. Todas as profecias da Bíblia, elas se consumam aqui no livro de Apocalipse. É um livro que você tem que ler com todo o conhecimento desde Gênesis. Se você não tem um conhecimento claro desde o livro de Gênesis, você será incapaz de ler o livro de Apocalipse. Se você me perguntasse em língua portuguesa qual livro eu te indicaria para você estudar o livro de Apocalipse, eu diria: eu não tenho condições. E perdoe se os corações parecendo soberba, uma arrogância. Talvez você conheça, possa me ajudar. Mas de todos que eu li, eu vejo que todos os livros que foram escritos, que eu conheço, em língua portuguesa, são livros que têm uma característica de especulação acerca do livro de Apocalipse. Esse livro não pode ser estudado com caráter especulativo. Nós vamos tirar a sandália dos nossos pés para estudar esse livro. De todos os livros da Bíblia, este é o livro que eu considero o mais profundo significado acerca da vida prática da igreja concernente, o propósito eterno de Deus, especialmente na sua fase final de propósito. Quando você abre esse livro, nos capítulos 2 e 3, você vai encontrar 7 cartas às igrejas da Ásia. Você vai encontrar a carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui nós temos 7 cartas. O ponto significativo do livro de Apocalipse é que os números, eles têm uma conotação espiritual. São números profeticamente representativos. O número 7 é o número que fala da perfeição da obra de Deus. Desde que você estuda este livro, lá em Gênesis, você vai entender que esse livro, na matemática de Deus, significa perfeição da obra de Deus. Dois números são muito evidentes neste livro de Apocalipse. Número 7 e número 2. Número 7 fala da perfeição da obra de Deus. Número 12 fala da completação da obra de Deus. Então, aqui, quando você estuda este número ligado a essas 7 cartas, a conclusão que você chega é que o Senhor está falando da perfeição da sua obra. Mas quando você começa a estudar essas 7 cartas, você vai encontrar algumas questões sérias. Porque essas cartas, elas são interessantes a 2 grupos. O primeiro grupo é a igreja de maneira geral. O segundo grupo são os vencedores. E quando você consegue entender isso, você vai perceber de forma muito clara, muito nítida, que esses 2 grupos, eles vão prosseguir até o final. Por um lado, Deus tem toda a sua igreja, mas por outro lado, Ele tem os vencedores. Guarde isso. A igreja e os vencedores. Porque nem todos na igreja estão vencendo. Os vencedores não constituem uma classe especial, no sentido de desprezo à igreja. Mas dentro da igreja, eles são aqueles que vivem a vida normal da igreja. São aqueles que foram chamados para viver a vida normal da igreja. Quem são os vencedores? Não são aqueles que vivem a vida anormal, mas sim aqueles que vivem a vida normal da igreja. Esses são os vencedores. Então nós vamos encontrar aqui no livro de Apocalipse esses 2 grupos. Por um lado, toda a igreja, todos os nossos irmãos que estão aí, por mais que sejam fora da vontade de Deus, sejam fora do propósito eterno de Deus, sejam falhando na vocação celestial, por mais que eles não compreendam todas essas questões da base da visão celestial, mas nós não podemos sermos tão exclusivistas e achar que eles não são a igreja. São a igreja, de certa forma, se eles creram, eles são salvos. Agora,
eles vão responder ao Senhor no tribunal de Deus, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Portanto, amados, preste bastante atenção. Aqui, no capítulo 2 e capítulo 3, você vai ter essas duas palavras, ou essa palavra, mas colocando dois grupos. Primeiro, olha um exemplo. Vamos olhar a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, está vendo? Estas coisas diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Agora o Senhor vai dizer a essa igreja: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar pães maus, e que puseste a prova os que assim mesmo se declararam apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. Então o Senhor está falando dessa igreja. Primeiro ele está mostrando as virtudes dessa igreja. Agora o Senhor diz no versículo 4: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Agora o Senhor vai dar a ela uma palavra de advertência. Aí o Senhor diz assim, versículo 7: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui ele falou às igrejas. Agora observe o versículo, a sequência do texto: ao vencedor. Primeiro ele fala à igreja, essa igreja que somos nós, constituída de todas as pessoas salvas. Agora ele vai falar ao vencedor. Aqui é uma palavra específica: ao vencedor. Quando você estuda essas 7 cartas, você vai chegar à seguinte conclusão: primeiro, que de fato, historicamente, todas essas igrejas existiram. Historicamente, essas igrejas viveram dentro de uma época. Sabemos que essas igrejas, elas tiveram esses problemas relatados aqui pelo apóstolo João, segundo o Espírito Santo lhes falou a palavra de Deus. Mas sabemos também que esse livro é um livro de profecia, que significa que está aqui não é história em primeira instância. Por mais que tenha história, em primeira instância, o Senhor está nos dando uma palavra profética. Percebe? Quando você estuda cada detalhe, cada minúcia dessas cartas, você vai encontrar a profecia, a mente do Senhor. O nome Éfeso significa desejar. Então o Senhor vai falar uma igreja que ele deseja. Para você entender essa carta aqui, você tem que ir lá naquele capítulo 20 que eu li para vocês. Lembra que Paulo chama de ministros, presbíteros de Éfeso? E Paulo lhes dá aquela palavra. Na sequência ele fala assim: receio que no meio de vós sejam lobos vorazes, que penetrem sorrateiramente no meio de vocês, como está de forma parafraseada, e venha devorar. Aí você vai estudar as cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Você sabe que Timóteo estava em Éfeso. Aí Paulo diz assim para Timóteo: todos da Ásia me abandonaram. Se você fizer um estudo, você vai descobrir que a Ásia tinha 18 províncias. E dessas províncias da Ásia, a cidade de Éfeso foi onde Paulo passou a maior parte do seu ministério. A cidade de Éfeso. Então, quando você descobre tudo isso, você sabe que quando ele faz referência à Ásia, ele faz referência à cidade de Éfeso. Quando você encontra essa igreja aqui, você sabe que essa igreja não é aquela mesma, em termos de nível espiritual, que Paulo diz dele. Quando Paulo escreve essa carta, por volta do ano 62, a carta à igreja de Éfeso. Quando João escreve essa carta, por volta do ano 90, 30 anos após se passar, essa igreja não era mais a mesma. Essa igreja que recebeu o maior depósito ministerial e espiritual, de forma escriturística, agora ele está perdendo a essência espiritual. Veja que Paulo diz assim, veja que João diz assim para ela: abandonaste o teu primeiro amor. Vai e volta. Olha a palavra, a prática, pega essa palavra, prática das primeiras obras. Irmãos, a prática das primeiras obras é justamente aquilo que Lucas escreveu em Atos 2, capítulo 2.
doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão das orações. De forma escriturística, nós só temos este argumento, é voltar ao livro de Atos. Se você voltar ao livro de Atos, tudo o que concerne a vida prática da igreja se resume nessas 4 palavras. Toda a vida prática da igreja de Atos dos Apóstolos se resume nessas 4 palavras. Então, o que significa, irmãos? O vencedor. O que significa o vencedor aqui na igreja de Éfeso? O vencedor é aquele que em seu coração Deus pelo seu Espírito conseguiu restaurar a palavra da vida, a comunhão, o partir do pão e as orações. Não tem como vencer se você falhar nesses 4 pilares. Deixa eu ver exemplo para vocês. Se você vai para Esmirna, você vê que a igreja de Esmirna não sofre nenhuma censura. Você vai ver que em Esmirna, o que nós vamos é o sofrimento, a perseverança dos santos. Mas logo depois de Esmirna, nós temos o quê? Nós temos Pérgamo. A palavra Pérgamo significa hiper. Gamo é casado. Gamo é casado. Então, Pé é hiper. É uma igreja hiper casada. A carta da igreja de Pérgamo, espiritualmente, significa isso. Uma igreja que estava hiper casada com o mundo. Só cheguei a dizer para essa igreja que ela habitava no lugar onde Satanás estava. Então, queridos, quando você estuda cada um desses casos, você vai ver isso. Deus está mandando os grupos, a igreja e aos vencedores. E quem são esses vencedores? São esses que estão vivendo a sua vocação espiritual. São esses que estão exercendo o sacerdócio de todos os santos. Os vencedores são aqueles que estão vivendo a vida cristã normal. Todas as vezes que a igreja falha, escute isso, todas as vezes que a igreja falha na sua vocação, Deus levanta alguns poucos, estão vendo? Deus levanta alguns poucos para sustentar o testemunho da sua casa, o testemunho do seu ministério. Deus levanta alguns poucos para prosseguir na vocação da igreja. Então nós vamos avançando aqui. Então, por favor, não esqueçam de estudar. Não esqueçam de estudar as demais igrejas. À medida que você for vendo cada uma delas, como eu disse, eu não tenho tempo. Nós teremos que detalhar, pelo menos nesse sentido, a palavra de Deus para a igreja de maneira geral e a palavra de Deus aos vencedores, até o Laodiceia. O primeiro exemplo que eu dou para vocês está aqui, nos capítulos 2 e 3. Agora, por favor, vem comigo aqui no capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipse. Versículo 3 diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até serarmos na fronte, olha essa frase, os servos de Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí você vai ver nessa tribo de Judá, Rúben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Se você ler até o versículo 8, até o final do versículo 8, você vai ver que de cada tribo foram seladas quantas pessoas? 12 mil. E o total é 144 mil. Meus irmãos, deixa eu explicar algo para vocês. Queridos, observe bem. Nós estamos tratando de profecia. Quando se trata de profecia, você nunca pode ser dogmático. Você nunca pode querer tirar a conclusão do texto em si. Você precisa fazer um exame acurado. Eu acabei de dizer para vocês que para entender o livro de Apocalipse, nós temos que entender toda a Bíblia. Sem entender toda a Bíblia, você nunca será capaz de entender o livro de Apocalipse. Outra coisa que eu disse para vocês, que os números de Apocalipse, eles são profeticamente representativos. Então aqui nós temos um número representativo. Que número é esse? 144 mil.
ideia que as pessoas compreendem que essa expressão, todos os filhos de Israel, significa a nação de Israel. Se você correr nessa interpretação, essa é a única coisa que você vai conseguir causar uma heresia, provocar uma heresia. Este número não se refere profeticamente à nação de Israel. Vou mostrar algumas razões. Primeira razão, você vai ver que aí estão essas 12 tribos. Vocês notaram que estão faltando 2 tribos aí? Quais são as tribos que estão faltando? Dan e Efraim. Não são todas as tribos de Israel. Certo? Segundo, vou tentar relembrar vocês. Lembra que no ano 722, me permite voltar um pouco. Antes, o primeiro rei de Israel foi Saul, depois Davi, Salomão. Depois de Salomão veio o filho dele, Roboão. No tempo de Roboão, vocês sabem que a nação de Israel foi dividida em 2 nações, chamada de Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficaram 10 tribos, e a capital era Samaria. No Reino do Sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. A capital é Jerusalém. Toda a geração de Davi ficaram no Reino do Sul. E agora, o capitão do exército de Salomão se tornou rei do Reino do Norte. Ambos os reinos tiveram 19 reis. O Reino do Norte durou até o ano 722, quando a Síria veio e levou o Reino do Norte, toda a nação de Israel. O Reino do Norte levou para o cativeiro da Síria. E lá eles permaneceram. A Síria, ela, quando conquistava a nação, ela provocava um processo chamado de miscigenação dos próprios povos. Nesse cativeiro, essas 10 tribos foram misturadas a outros povos, e daí surgiram os samaritanos. O Reino do Sul foi levado para o cativeiro aproximadamente 100 anos depois, para a Babilônia. Então, essas 10 tribos são as tribos perdidas. Significa que essas tribos deixaram de existir de forma genuína. Por mais que uma pessoa se dizia que era membro de uma determinada tribo, de Manassés, ela tinha uma miscigenação, ela não tinha mais o sangue puro judeu. É bom vocês saberem disso. Então, agora, como que essas tribos serão trazidas de volta? É um problema que quem interpreta assim vai ter que resolver, porque eu não consigo resolver. Agora, vamos aos princípios proféticos da revelação. Vou colocar vários princípios e vou colocar uma aplicação bem prática, que aponta para o sacerdócio universal de todos os santos. Aquilo que Deus está falando a todos nós. Então, primeiro vamos fazer uma interpretação do texto, depois vou fazer uma aplicação do texto. Dos textos. Vamos à interpretação. Observe que a primeira tribo que aparece aí nessa ordem é a tribo de Judá. Mas qual era, quem era o primogênito? Era Rúben. Por que não está Rúben como primeiro da lista, sim, Judá? 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 responde para você. Que está registrado lá em Gênesis capítulo 32. E você vai ficar sabendo que Rúben, 1 Crônicas 5:1, e lá em Gênesis 32, você vai saber que Rúben tem irmãos com Bila. E ele importunou o leito do seu pai. E quando Jacó trouxe a bênção para os seus filhos, em Gênesis 49, você vai ver a bênção que ele trouxe para Rúben e para Judá. E agora, Rúben não é mais excelente. Por isso que agora ele não foi colocado como primogênito, porque ele perdeu a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura Deus deu para quem? Para os filhos de José. Manassés e Efraim. E agora, Judá tem o estandarte. Agora, Judá, lá em Números capítulo 13, quando Deus estabelece a ordem da marcha de todo Israel, quando eles saíram do Sinai, você vai ver que a primeira ordem da marcha é pela tribo de Judá. Judá tem o primeiro estandarte. Rúben não é mais considerado primogênito. Ele perdeu a bênção da marcha. Estão vendo? Porque o primogênito, ele tinha a porção dobrada da terra. O primogênito também tinha o reino. O
primogênito também do sacerdócio. Deus pegou a porção dobrada e deu para os filhos de José. Deus pegou o reino e deu para a tribo de Judá. E Deus pegou o sacerdócio e deu para a tribo de Levi. Por isso, está na Bíblia. Segunda coisa que eu quero que você observe. Como eu disse, 2 tribos estão faltando. Quais são elas? Dan e Efraim. Quando você estuda a 1 Reis, capítulo 12, você vai ver que o reino do norte, Jeroboão, ele fez alguns altares em Dan e também em Betel. E você vai ver no texto de 1 Reis, capítulo 12, que o povo ia para Dan sacrificar para não ir a Jerusalém. Dan se tornou um lugar da idolatria de Israel. E Deus disse que das tribos de Israel, aquela que se entregasse à idolatria seria escrava. Quando você chega no livro de Oséias, você vai saber o que aconteceu com Efraim. Em Oséias 4, diz assim que Efraim se mistura com os ídolos deixados. Certo? Efraim se misturou com os ídolos deixados. Então agora você vai ver que essas 2 tribos, por causa da idolatria, não foram importantes. E a tribo de Rubem, por causa da carnalidade, perdeu a bênção da igreja. Por isso que ela não está na frente. Esses textos têm que ser lidos com muito cuidado. Então aqui Deus vai mostrar para nós quem são esses vencedores, quem são esses que têm o selo de Deus. Vou colocar a mesma coisa. Você está com a sua Bíblia aberta? Então veja bem. Olha bem no início aí do capítulo 7. Bem no início do capítulo 7 aí de Apocalipse. Diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, observando segundo os 4 ventos da terra. Aí vem comigo aqui, por favor. Versículo 2: vi um outro anjo que subia, olha essa frase, do nascente do sol. Está vendo aí? Do nascente do sol. Essa frase não existe no original. Não existe. Se você puder olhar no nexo da língua grega, se você puder ler esse texto no Novo Testamento interlinear, grego e português, você vai ver que essa palavra é anatômica. Não tem essa frase, nascendo do sol. É um erro de Deus. A palavra é anatômica. Eles não conseguiram colocar essa palavra aí no dia entender. Por que os sofistas não colocaram anatômica? Eu não entendi. Eles colocaram o nascente do sol, mas não existe essa frase. Isso é um erro. E você diz, mas o que tem a ver? Tem a ver com tudo. Porque a Anatólia, quando você olha na geografia antiga, é onde estava aquela parte da Turquia que tinha igreja de Éfeso. E quando você estuda a igreja de Éfeso, você vai ver lá no versículo 13 e 14 que Paulo vai tratar do selo do Espírito Santo. E você vai ver que este anjo, ele vai selar esses 144 mil com o selo do Espírito. Percebe? Esse selo. Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz que nós temos esse selo de Deus. Isso é, Deus conhece os que lhe pertencem. Efésios 4,30 diz: não entristecais o Espírito no qual fostes. Efésios 4, não entristecais o Espírito no qual fostes selados para o dia de Cristo. Então Deus colocou em nós o selo do seu Espírito. E aonde está escrito isso? Lá naquela carta da igreja que está lá em Anatólia, que é a igreja de Deus. Você vê que as coisas concordam assim. Neste ponto, eu apenas fiz uma exposição de interpretação prática. Agora vamos à aplicação. Para nós fazermos a aplicação desses textos da nossa vida, nós vamos ler 2 passagens do Antigo Testamento. A primeira está no livro de Números, no capítulo 1. Eu quero que você guarde esses textos. Números, capítulo 1. O que significa esses 144 mil? Por que Deus colocou este número? Por que eles foram contados? Por que essas pessoas que foram seladas, elas foram contadas? Eu pergunto, este número 144 mil é um número restrito? Não. É um número profeticamente representativo. Escute, é um número profeticamente representativo. Nós estamos estudando o sacerdócio de todos os santos no livro de Apocalipse. E tem que ter essa profunda colocação. Queridos irmãos e irmãs,
versículo 2. Números 1, versículo 2. Levantai os censos de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, escute, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Agora, observe, sabe quando se deu isso? Meus irmãos, eles estavam no Monte Sinai. Eles haviam percorrido, sabe quanto tempo? 3 meses. Desde que saíram de Ramsés. Você sabe que saiu de Ramsés, Sucote, Adã, Reilote. Depois eles passaram por Mar, Elim, Mar Vermelho, que é uma estação. E lá em Mar Vermelho, depois eles foram para uma outra estação que é deserto de Sírio, aí foram para Dórica, alguns, rapidinho, aí chegaram no Monte Sinai. Todas essas jornadas eles percorreram em 3 meses. Mas aqui no Sinai eles ficaram 11 meses e 6 dias. Então, observe claramente, estão aqui, no Monte Sinai, vão sair. Quando eles estão prestes a sair, Deus pede para Moisés e Arão contar apenas os homens com a idade de 20 anos para cima que estavam prontos para ir à guerra. Somente aqueles que estavam dispostos à peleja, somente aqueles que tinham capacidade para lutar, prevalecer, sustentar a vitória, distribuir a vitória de Deus, poderiam ser contados. Os que não estavam aptos para a batalha não poderiam ser contados. Vamos para o capítulo 26. Porque nesse capítulo 26, eles estão agora prestes a entrar na terra. Significa que 38 anos já se passaram. Pode dizer, quase 40 anos já se passaram. Quase 40 anos já se passaram. Aí agora é uma nova geração. Essa é a segunda geração. Aí está assim, versículo 4, versículo 2 está aqui, ó. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas dos seus pais. Todo que Israel for capaz de sair à guerra. Agora veja o versículo 4. Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés aos filhos de Israel que saíram do Egito. Vocês estão vendo? Irmãos, irmãs, vou pegar um texto agora no Novo Testamento. Romanos capítulo 8. Paulo fala algo glorioso, algo muito, mas muito extraordinário. Aqui em Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre a glória que há de ser revelada. Ele diz isso. E eu creio que nós precisamos tocar. Ele fala assim, porque para mim, o tempo certo e o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, se você continuar lendo aí, a sequência do texto, você vai observar que no capítulo 2, Paulo vai usar a palavra filhos em diversas oportunidades. Em algumas referências, ele vai usar a palavra ruios. Em outra, ele vai usar a palavra pequinon. Pequinon e ruios. Pequinon fala de uma criança, procedente e dependente do pai. As ruios fala de filhos maduros. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a natureza aguarda a manifestação desses filhos maduros de Deus, desses que vão ser selados. O que significa, irmãos, agora, voltando para o capítulo 7 de Apocalipse, deixa eu situar esse capítulo para vocês. Deixa eu situar. Você sabe que no capítulo 5, João tem aquela visão do cordeiro, aquele que foi digno de abrir o livro, de desatar os seus selos. No capítulo 6, o Senhor Jesus vai começar
fome, pestes, ou guerras, fomes e pestes. É tudo que nós temos vivido, chamado de princípio das dores. No quinto selo, quando ele for aberto, este quinto selo mostra as almas dos mártires que estão debaixo do trono, do altar de Deus, clamando por justiça, para que Deus vingue o sangue deles, os seus mártires. Mas o Senhor não vai atender a oração deles aqui. Deus só vai atender a oração deles no capítulo 16 e o versículo 3, quando Deus derramar a terceira taça, na terceira taça da ira, Deus vai responder às orações desses mártires do quinto selo. Agora você entende. O sexto selo é importante. Porque no sexto selo, irmãos, vai acontecer um grande terremoto, como nunca houve. Você sabe que os estudiosos, eles têm afirmado que provavelmente em 2 lugares do mundo ocorrerá um grande terremoto, como nunca houve. No Japão e também no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ocorrerá 2 grandes terremotos. Eles não sabem quando, mas a Bíblia fala que antes do tempo final ocorrerão 2 grandes terremotos. O primeiro é esse. O impacto desse terremoto era tão grande, João descreve aqui na linguagem figurativa. Ele diz que os céus vão enrolar como um pergaminho. Os montes, eles serão profundamente abalados. Então, quando você está lendo sobre esse terremoto, ele descreve aqui em algumas palavras, e eu quero sintetizar, dizendo que haverá um cataclisma cósmico, como nunca houve. Provavelmente vive, né? Subitamente de tribulação. Provavelmente. Esse é o pensamento pessoal dele. Aqui em 70 anos de tribulação. Será um tempo de 3 anos e 6 meses. Então, escute. Por favor, capítulo 6, eu quero ler um texto com vocês. Versículo 15. Depois deste terremoto, me diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Agora olha essa frase: quem poderá suster-se? Vou traduzir: quem poderá estar de pé? Quem vai suportar? Irmãos, se você tem uma caneta aí que anotar os textos para você somar com esse, anote aí. Joel, livro do profeta Joel. Você vai ver todo o capítulo 2, versículo 30 até o final do 31, aí você vai ver. Mas, especialmente, olhe também Malaquias, por favor, Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Joel 2,11. Acho que esse aí, Joel 2,11, isso mesmo. Joel 2,11. Também leio 30, 31, porque está muito ligado. Depois, Lucas capítulo 21, 36, você vai ver essa mesma frase: quem é que vai ser em pé? Deixa eu te dizer algo. Você percebe que aqui é uma pergunta? Você percebe que o Senhor está aqui fazendo a pergunta: quem vai poder estar em pé? O que significa que o capítulo 7 é uma resposta a essa pergunta do capítulo 6. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? O capítulo 7 é uma resposta a essa pergunta do capítulo 6. Quem estará em pé? Então, o que o capítulo 7 vai responder? Haverão esses 144 mil estarão em pé. Sabe por quê? Porque eles serão selados. 1000 para o outro lado, 10 mil à tua direita, mas tudo não será abaixo. Amém. Percebe? Veja isso. Agora você consegue entender? Mas o que esses santos estarão aqui? Quais são o papel desses 144 mil? Irmãos, então nós estamos aqui na sexta, o sexto selo. Então, depois do sexto selo, o que nós temos? Uma explicação para responder essa pergunta. O capítulo 7 é como que um parênteses para poder explicar essa pergunta que é feita no versículo 17 do capítulo 6 aqui de Apocalipse. Aí depois
depois, no capítulo 8, observe o capítulo 8, vamos seguir, para nós compreendermos esse maravilhoso e glorioso sacerdócio de todos os santos. Olha o capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, agora o sétimo selo será aberto. Quando abre o sétimo selo, qual é o conteúdo do sétimo selo? Então escute, o conteúdo do sétimo selo são 7 trombetas. Então são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Qual é o conteúdo do sétimo selo? Qual é o conteúdo do sétimo selo? 7 trombetas. Então isso aqui. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio do céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Preste atenção. Veio outro anjo e ficou em pé, junto ao altar, com incensário, lembra do incenso que estava no principal da oração dos santos? E foi-lhe dado muito incenso para oferecer para as orações dos santos. Então, muito incenso para oferecer para as orações dos santos. Sobre o altar de ouro que se acha diante de Deus. Então, quando o anjo subiu à presença de Deus, significa que aquela oração subiu à presença de Deus. A fumaça de incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocar. Então o que são as 7 trombetas? O conteúdo dos 7 selos. Aqui você vai ver que esses selos, eles introduzem o juízo de Deus. As trombetas proclamam o juízo de Deus e as taças consumam o juízo de Deus. Esse é o juízo de Deus sobre as ações. Nós sabemos que o primeiro juízo de Deus foi contra o nosso pecado. Isso foi lá na cruz do Calvário. O segundo juízo que vai acontecer vai ser o juízo do tribunal de Cristo. E podemos colocar em terceiro também, se você quiser. Porque em segundo será o juízo de Deus contra as nações, que são esses juízos aqui. Deus vai julgar estas ações. Deus vai julgar, não é o juízo final, não. Deus vai julgar as ações. Esse é chamado julgamento das nações. Depois nós teremos o juízo do tribunal de Cristo. Esse juízo não é para julgar o nosso pecado já foi julgado na cruz. Esse juízo está em 2 Coríntios 5:10, para julgar as nossas obras. Isso vai determinar a nossa posição e a nossa condição no tempo de vida. Muito sério. Capítulo 3 de 1 Coríntios é tratado a partir do versículo 13, você pode ler até o final. Paulo vai tratar desse assunto. Este é um dos assuntos mais explícitos da Bíblia. E depois do juízo do tribunal de Cristo, nós teremos o juízo final. Aí sim, esse é o juízo final, onde todos os mortos comparecerão diante de Deus para serem julgados. E esse juízo é o juízo. Então é bom você ter tudo isso em mente, saber isso, saber toda essa cronologia, como se processará. Então aqui, irmãos, eu quero colocar pontos para vocês. Agora você vai entender que aqueles 144 mil, aqui no capítulo 8, ele é chamado de santos. Os santos. Veja, Deus tem que exercer seu juízo. Deus tem que trazer o juízo dele para a terra. Mas ele não vai fazer isso sem que primeiro a igreja ore. Se tem uma coisa que nós temos necessidade de conhecer e aprender sobre oração. Então você vê que aqui fala do incenso. O que significa incenso? A sua Bíblia. Eu não tenho esse capítulo 1. Perdoa. Esse é o capítulo 1. Esse é o capítulo 1. Esse é o capítulo 34. Vamos entender o que é oração. Vamos entender o que é este incenso. Porque geralmente nós dizemos assim que o incenso tipifica a oração. Na verdade, o incenso não tipifica a oração, mas está ligado a ela. Se você pegar qualquer livro de tipologia, vai dizer que o incenso tipifica a oração, mas isso está errado. Porque precisamos de base bíblica para apresentar a oração. Na verdade, o incenso tipifica as virtudes morais do Senhor Jesus, que são a base para a oração aceitável.
Senhor Jesus como a base para a oração secular. Deixa eu dizer isso para vocês de forma bem prática. Irmãos, como que nós, sendo quem somos, poderemos entrar diante de Deus na oração? Como que você, hoje, agora, sendo quem você é, você pode entrar diante de Deus na oração? E que oração é essa que é feita aqui? Essa oração subiu até o trono de Deus. Que oração é essa? Não é oração de petições. Essa oração tem a ver com o governo de Deus. Irmãos, nós temos que sair da periferia de um cristianismo minimizado e compreender a grandeza da nossa vocação. Esses 144 mil aqui, eles representam os cristãos maduros, aqueles que foram contados para a peleja, para o tempo da batalha. Deus vai restaurar todas as coisas. Ele vai colocar todas as coisas debaixo dos pés do seu filho. Paulo diz assim em Efésios 10, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Deus vai trazer, a palavra convergir, para os mulheres significa reunir novamente, reorganizar tudo de novo, trazer novamente. Sabemos que Deus criou um mundo perfeito, bom, mas o mundo entrou num caos por causa da queda, por causa da degradação moral e espiritual do homem. A natureza vem sofrendo horrores por causa da queda. No capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que a natureza aguarda com grande expectativa, ela geme para que sejam manifestados os filhos de Deus, os gloriosos, os filhos maduros, que é tipificado por esses 144 mil. E quando esse grupo tiver levantado, quando o Senhor tiver essa igreja madura, esses vencedores, você sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer todas as coisas debaixo dos pés do seu filho Jesus, para que o Senhor Jesus seja a cabeça sobre todas as coisas. Mas não somente isso, esses filhos maduros, eles vão orar para que Deus traga o seu juízo sobre a terra. Não haverá prosperidade para essa terra, não haverá paz para essa terra. Se você espera paz, se você tem enfiado suas raízes neste mundo, você está enganado. Este mundo está em profundo colapso moral, espiritual, econômico, social, energético. Este mundo está perdido. Esse mundo caminha a passos largos para a condenação do inferno. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos esse sacerdócio de todos os santos, que agora estamos aqui para agir segundo os atos governamentais de Deus. E nós vamos orar. Quando você estuda Mateus capítulo 6, você vai ver a oração